ou então a gente não vai compreender direito. Sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, Jesus fala das duas formas, não é isso? Uma hora ele alude como Consolador, outra hora ele alude como o Espírito de Verdade. Ele anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino. Então, Jesus disse tudo? Não, nem tudo, porque a gente não podia compreender. Certo? E o que ele falou, a gente compreendeu? Não. A gente compreende hoje um pouquinho menos. Compreende um pouquinho mais, não é isso? Mas ainda não. Então, sob o nome de Consolador de Espírito da Verdade, ele anuncia. Logo, não estava completo o seu ensino, e, ao demais, ele prevê não só que ficaria esquecido, como também seria desvirtuado o que por ele fora dito, visto. Gente, me cobrem o texto, tá? Que o Espírito de Verdade viria tudo lembrar e, juntamente com Elias, restabelecer todas as coisas. Então, o Espírito de Verdade viria com Elias, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. Aqui fica bem claro que Elias estaria ao lado do Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, né? Pela interpretação aqui, para restabelecer todas as coisas. Então, há divergências de opinião, que uns dizem que é a falange de Espírito, outros dizem que é o próprio Cristo. Então, a gente, como ainda até hoje, né, eles não vieram nos esclarecer a esse respeito, a gente espera que um dia nós saberemos. Que não convém agora ficarmos... São apenas conclusões que cada um tira. Então, cada um tira a sua e está tudo bem. Né? Então, por que Consolador? E é o próprio Kardec que responde na Gênese, capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, item 27. Vamos lá. Vamos nos mexer um pouquinho para não dar sono, porque quando a pessoa fala... Vamos lá novamente. Estamos achando a Gênese, capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Item 27. Pronto. Entretanto, desculpa, porque o novo Messias é chamado de Consolador? Já começa com uma questão, esse item, né? Por que o novo Messias é chamado de Consolador? Esse nome significativo e sem ambiguidade é toda uma revelação. Ele prevê que os homens teriam necessidade de consolação, o que implica a insuficiência das consolações que encontrariam nas crenças que haveriam de fundar. Talvez jamais Cristo tenha sido tão claro e explícito como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas prestam a devida atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e se aprofundarem em seu sentido profético. O Espírito de Verdade é o guia espiritual de Allan Kardec. Aí você foi para onde, Denise? Estou perdida, Denise. Você já saiu da Gênese? Nós lemos já saiu da Gênese? Estou lendo o texto que eu tenho aqui, que eu fiquei de passar para vocês e não passei. Ah, tá. Tá? Porque
porque o texto do livro a gente já leu todo. Lembra? Que é o espírito de sistema. Não, filha. Ainda é da semana passada. É o maior dos profetas. Maior profeta. Isso. Ah, o maior profeta. Tá. Maior profeta, tá? De Cair Barchuto. A gente lê o texto todo. Então, Sim, baseado no que o texto está, a gente vai esmiuçando para ver onde estão todas essas explicações que Cair Barchuto deu sim. dentro da codificação, dentro da revista espírita, né? E a gente já viu também os que estavam no Novo Testamento. Tá legal. Eu estou falando alguma coisa que vocês não estão entendendo? Não, eu que estava fora da sintonia. Adelina, você está entendendo o que eu estou falando, tá? Eu não sei porque eu estou olhando a carinha de vocês assim, eu estou achando assim, tão... Você não está vendo a minha. A sua eu não estou vendo. Meia-noite Então tá. chegando. Então vamos lá. Eu vou ler essa parte aqui. Eu vou mandar agora para vocês o texto. Então eu vou ler o que tem essa parte do texto tem esse título, Aninha. O Espírito de Verdade é o Guia Espiritual de Allan Kardec. Então, na Revista Espírita, de novembro de 1861, que eu falei 62 daquela hora, mas ele tem um pedacinho aqui. Então, você não precisa pegar a Revista Espírita de 1861, só quem quiser, tá? Já tiver com ela na mão. No discurso feito por Allan Kardec, no banquete que lhe for oferecido em Bordeaux, ele vê uma comunicação que havia recebido sobre o grupo espírita que se formava naquela cidade. E assim se refere. Então, palavras de Kardec. Eis acerca deste assunto o que ainda ontem, antes da sessão, dizia meu guia espiritual, o espírito de verdade. Então, o próprio Kardec está falando que o guia espiritual dele é o espírito de verdade. Certo? Numa dissertação do espírito de verdade, ele assim se refere àquele que está à frente da doutrina espírita, isto é, Kardec. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, item 6. Nós estamos documentando capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu peguei o livro dos Espíritos, peraí. Capítulo 6, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, item 6. Capítulo 6, item 6, ok? É pequenininho esse capítulo. Bom, ele diz assim: venho instruir, né, e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação. Carmen já está acompanhando? Pode ler para a gente, por favor? Vamos dar uma movimentada aí. Lê o item 6, por favor. Obrigada. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar
as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, os cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos, vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação. E também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Espírito de Verdade, Paris, 1861. Está fechado o microfone, Denise. Eu não sei por que está fechando. Ele está dizendo aí, no último parágrafo, na metade do último parágrafo, ele fala, né? Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Então, o Espírito de verdade está dizendo que Kardec é o apóstolo e ele é o mentor dele. Está ali junto, certo? É mais uma prova. É mais uma, não é prova, é mais uma documentação para a gente poder argumentar, né? A esse respeito. Não resta dúvida de que essas duas grandes almas, juntamente, vieram, pelo Espiritismo, restabelecer o verdadeiro pensamento do Cristo. Allan Kardec, o apóstolo, é outro título. Vejamos o que diz Santo Agostinho. Eu cheguei a ler isso para vocês, não li? Vejamos o que diz Santo Agostinho sobre o mestre Allan Kardec numa comunicação publicada na Revista Espírita. Essa é a Revista Espírita de 1862, tá? Alguém tem Revista Espírita? Não? Mas não tem problema que o texto aqui tem. Então, quando eu enviar o texto, vocês vão localizar. Oi? Eu não Quem tenho. falou? Não tem. Tem, ó. Então, ninguém tem. Mas eu vou ler aqui. Vamos ver o que ele diz. Santo Agostinho. Um espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir, para vos conduzir. Submetei-vos com respeito, não às suas leis, pois ele não dá ordens, mas aos seus desejos.
Por essa submissão, provareis aos vossos inimigos que tendes o necessário espírito de disciplina para fazerdes parte da nova cruzada contra o erro e a superstição. O necessário espírito de amor e de obediência para marchardes contra a barbárie. Envolvei-vos, pois, nesta bandeira da civilização moderna. O espiritismo sob um só chefe. E derrubareis essas ideias esquisitas de frontes cornudas e de grandes caudas que devem ser destruídas. Então, porque a gente abandonar essa ideia de demônio, né? Esse Denise, chefe, cujo nome não... Que mês da revista? Oi? Acho que é agosto de 1862. Obrigada. Esse chefe, cujo nome não direi, bem o conheceis. Ele está na frente. Ele marcha sem temor as picadas venenosas das serpentes e dos répteis da inveja e do ciúme que o cercam. Ele ficará de pé, porque ungimos o seu corpo, para que seja sempre sólido e robusto. Segui-o, então. Mas em vossa marcha, as tempestades cairão sobre as vossas cabeças, e alguns de vós não encontrarão refúgio nem abrigo. Que esses se resignem com coragem, como mártires cristãos, e pensem que a grande obra pela qual terão sofrido é a vida, é o despertar das nações adormecidas, e que, por isso, serão largamente recompensados um dia no reino do Pai. Santo Agostinho. Essa revista espírita foi na Sociedade Espírita de Constantina, tá? que Santo Agostinho deu essa comunicação. Então, agora a gente vai falar sobre os 3 reveladores, Jesus, Moisés e Elias. Gente, eu tento passar para vocês, mas o telefone bloqueia logo. Aí eu tenho que ficar abrindo toda hora. Tá? Eu não quero demorar. 6 dias depois, tendo chamado de parte Pedro, Tiago e João, a gente lê essa parte? Lembram? Jesus os levou consigo. Lembra dessa parte? Que Jesus leva Pedro, Tiago e João lá para o monte, onde ele se transfigura. Isso. 6 dias depois, tendo chamado João, isso está na Gênese, os milagres segundo o Espiritismo, capítulo 15, os milagres do Evangelho, transfiguração, itens 43 e 44. Quem quiser abrir a Gênese e ler, pode ler. Vamos lá. A Gênese, milagres, os milagres segundo o Espiritismo, capítulo 15, os milagres do Evangelho, transfiguração. A gente estudou isso há pouco tempo. Itens 43 e 44. Quem é que pode ler? Pode ler? Não está podendo falar, não, Adelina? Eu posso ler. Porque o microfone dela, às vezes, não abre. Não abriu, não, né? Então, pode ler. Leia. Transfiguração? Sim. Item 43.
6 dias depois, Jesus levando consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os sozinhos com ele para uma alta montanha, em lugar isolado, e se transfigurou diante deles. Enquanto fazia a sua prece, o seu rosto parecia inteiramente outro. Suas vestes se tornaram todas brilhantes de luz, e brancas como a neve, de modo que não há alvejante sobre a terra que pudesse fazê-las tão brancas. Eles viram aparecer Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, estamos bem aqui. Façamos 3 barracas, uma para vós, uma para Moisés e uma para Elias, porque não sabia o que dizia, tanto estavam assustados. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu, e saiu dessa nuvem uma voz que fez ouvir estas palavras: Este é o meu filho bem-amado, escutai-o. Imediatamente, olhando de todos os lados, não viram mais ninguém, senão a Jesus, que permanecera só com eles. Quando desciam da montanha, ele lhe recomendou não falarem a ninguém sobre o que viram, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. E ele mantiveram secretas essas coisas, perguntando uns aos outros o que quisera ele dizer com estas palavras, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado entre os mortos. São Marcos, capítulo 9, versículo de 1 a 9. 44. E ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se pode encontrar a razão desse fenômeno. A transfiguração explica no capítulo 14, número 30, em um fato bastante comum, que consequência da irradiação fluídica pode modificar a aparência de um indivíduo, mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu ao seu espírito dar-lhe um brilho excepcional. Quando a aparição de Moisés e de Elias, ela entra inteiramente no caso de todos os fenômenos do mesmo gênero. Capítulo 14, número 35, a seguinte. E de todas as faculdades se revelaram em nenhuma arquitetura, fora das condições da humanidade, e que não se encontra mais comuns, porque estão na natureza. Replicando, eu acho que tem que desligar o microfone. E de suas qualidades fluídicas. Elas atingiram nele proporções acima das do vulgo. Elas nos representariam a parte o seu envoltório carnal, o estado dos puros espíritos. Continua? Não, pode parar. Eu liguei o microfone para poder dar uma interrompida, porque era até um pedacinho, mas o microfone não ligou. Aí, quando ligou, atrapalhou, ela já estava mais à frente. Então, exatamente isso, né? Que no Monte Tabor, diante desses 3 discípulos, Jesus que os chamou para que eles o acompanhassem. O que aparece? O espírito de Moisés e de Elias. Então, nesta cena em que Jesus mostra o seu esplendor como espírito puro, que a gente vê um marco importante para a história da humanidade. Porque lá
Nesse momento estariam os 3 reveladores das leis morais: Moisés, Jesus e Kardec, como Elias. Então, mais uma prova de que aí está esse espírito desse profeta, que consideramos, e como o Carri Chuto diz, né, considera também o maior profeta. Tá? Agora vamos para o subtítulo, Caráter da Revelação Espírita, terceira revelação. E vamos precisar... Deixa eu ver qual... Eu tenho ortopedista marcado, não vou poder nem dar aula, porque está muito ruim, as minhas mãos estão muito ruins, por causa da síndrome do túnel do carpo. Não estou conseguindo nem escrever direito, pegar as coisas, cai tudo, sabe? Então está muito complicado aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. O Espiritismo, itens 5 a 7. Bom, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens ok, gente? Vocês estão procurando no Evangelho? Ótimo. Ô, Denise, fala para mim o capítulo, por favor. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Logo no 1. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Sim, e aí? Não vim destruir a lei. O Espiritismo, itens 5 e 7. 5 a 7. Olha, gente, é só uns pedaços, tá? Vamos ver. Não tem título Espiritismo? Achou, Ana? Vamos lá? Senão a gente vai demorar, não vai dar tempo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, e como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Está acompanhando, Aninha? A lei do Antigo Testamento... Estou sim. Isso, o item 6. Você pode ler o item 6 para a gente? Posso. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todas as portas da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários.
é, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz aos homens o tributo de suas luzes para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que o espera. Tá bom? Quer mais? Tá desligado, Denise, seu microfone. Pode continuar, Aninha. Ah, tá. Assim como Cristo Assim disse, como disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo mundo, o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, que ele mesmo preside. Assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. obrigada, Aninha. Obrigada a você. Então, o Consolador consiste nas relações entre os espíritos e os homens. Então, o que é o Consolador? É a relação entre os homens e os espíritos, né? Os espíritos encarnados e os desencarnados. É neles que a gente encontra essa consolação. Eu vou ler o preâmbulo do que é o Espiritismo, tá? Que diz assim: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Tá? Quem quiser anotar aí, do que é o Espiritismo, é o preâmbulo. Haveria nesse momento, porque passa a humanidade terrena, maior consolo do que obter, nas instruções obtidas nas comunicações com os espíritos do progresso, por evocação ou espontaneamente, nos diálogos com os nossos familiares que nos antecederam na volta para a verdadeira vida, a fé em Deus e a certeza da vida futura? Poderíamos, fora das relações com os espíritos, compreender a justiça divina, obter consolo e aquecer a esperança em melhores dias? Todavia, há espíritos que, embora comunicando-se com os vivos, orientam seus médiuns a desaconselhar as evocações dos familiares, dos anjos guardiães e dos demais guias. Enfim, querem que só alguns possam se comunicar, minando assim o aspecto consolador do Espiritismo. Né? Isso ele quer dizer que a gente é fazer como Jesus nos falou: orai e vigiai, né? Porque os próprios espíritos nos trazem a explicação de que nós não devemos
É uma explicação, não, é um conselho, né? A gente não deve confiar plenamente, a gente tem que testar mesmo, para ter certeza de que aquele espírito é sério, né? Que não é um embusteiro, né? Que não é um falso profeta. Vejamos o que diz o Espírito de Verdade a esse respeito. Está no Livro dos Médiuns, item 301. Ok? É no parágrafo que começa assim. Aliás, os espíritos que pretendem ser eles os únicos que se podem comunicar, esquecem-se de dizer por que não o podem os outros fazê-lo. A pretensão que manifestam é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. As relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros e que assim estariam para eles, sem remissão, perdidos, segundo a interpretação das religiões anteriores que a gente se baseou, né? São essas relações que identificam o homem com seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprimi-las é remergulhá-lo na dúvida, que constitui o seu tormento. É alimentar-lhe o egoísmo. Examinando-se com cuidado a doutrina de tais espíritos, nela se descobrirão a cada passo contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais evidentes e, por conseguinte, sinais certos de sua inferioridade. Ok? Vamos parar por aí. E nós vamos encerrar as reflexões com as palavras do Espírito de Verdade. São trechos, tá? Então, a gente não vai buscar agora. Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Vocês lembram disso? Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as dos que já não estão mais no corpo, a clamar: orai e crede, pois a morte é a ressurreição. E a Rose já explicou sobre isso também num outro estudo, né? A morte é a ressurreição. A gente ressurge para a vida, a vida certa, a vida correta, que é a vida espiritual, né? E a vida, a prova escolhida. Então, essa vida material é a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Aí fala assim: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades.
São as reflexões das palavras do Espírito de Verdade. Tem outro pedaço também, que é a reflexão dele, que a gente vai terminar. É o Espírito de Verdade, foi em Bordeaux, em 1861. Sou, diz o Espírito de Verdade, o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busque alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. E no estudo da quarta-feira passada, essa agora, ontem não, anteontem, no livro Palavra de Vida Eterna, nós tivemos a leitura do Aprimoremos. Então, ele fala sobre para a gente não extinguir o nosso espírito, né? Que Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, que nós saibamos estender os valores do espírito, para a gente observar a estrada nobre que oferece a nossa passagem com segurança e lembrar de que ainda ontem era um trato de terra inculta, mas que chegaram amigos, braços amigos e abnegados, atentos à disciplina, e trouxeram uma maquinaria enorme. Maquinaria enorme trabalhou a cabeleira verde da gleba, harmonizando-lhe as linhas. Picaretas extraíram-lhe os pedrouços semelhantes a flegmões cristalizados. O cimento pavimentou a trilha aberta, e a organização que imprimiu determinada ordem aos movimentos. Na estrada que a gente palmilhou, né? Que a gente palmilha hoje, e que ontem era uma terra inculta, outros braços vieram e trabalharam essa terra inculta, cheia de serpentes e perigos no caminho, para nós. Quantos semblantes suarentos para que a obra surgisse, quantos dedos quebrados, quantos lidadores rendidos aos acidentes inevitáveis e quantas inquietações por eles vencidas. Não podes realmente saber, mas podes reconhecer que foi trabalho inteligente, luz divina do espírito humano, a força que te facultou a vitória sobre a distância. Então, para a gente palmilhar essa estrada, que antes era aquele matagal cheio de perigos, vieram esses braços, essa maquinaria, essa força, que gastaram suores, ele diz aqui, quebraram os dedos quebrados,
né? Quantos dentes quebrados, quantos acidentes inevitáveis, quantas inquietações eles venceram. E a gente realmente não pode saber, porque eles foram os primeiros, foram aqueles trabalhadores, os primeiros trabalhadores, né? Que vieram para a seara do Senhor. Ô, Denise, Então, oi. aí está falando os apóstolos, Sim, aqueles que, como Paulo, como Pedro, que isso. lutaram para Como os profetas anteriores também, que foram martirizados, né? Que eles abriram os nossos olhos, suaram para poder passar a mensagem do Cristo, prepararam a vinda do Cristo, né? Todos esses nossos antecessores. Então, ele diz assim, Emmanuel, cada vez que a viagem te suprime ansiedades e poupa aflições, ainda mesmo que por agora não saibas agradecer, a estrada te partilha a tranquilidade e o contentamento, envolvendo os operários anônimos que a construíram em sublime coro de bênção. Analisa semelhante lição, encontradiça em cada canto de rua, e não ouvides que a ignorância é também aflitiva selva no mundo. Abracemos o serviço da educação e da bondade, com alicerces na disciplina do Cristo, que é para nós outros o engenheiro celeste. E tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento, em que as almas se aproximem na exaltação da alegria e na ascensão do progresso. Não importa sejamos hoje artífices sem nome, vale o serviço feito. Humilde resta de luz que acendermos, envolver-nos-á em seu clarão, e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com os seus frutos. Então, a todos esses antecessores, né? Todos eles que vieram antes de nós, trabalhando arduamente na nossa rua, no trabalho com Cristo, no trabalho do bem. Olha o quanto Kardec não sofreu, né? Para poder trazer para nós esse consolador, para poder trazer para nós essa ampliação do ensino do Cristo. Então, o maior profeta realmente é Kardec, né? Que foi o último, né? O último. Tá certo, gente? E eu gostaria de conseguir, você vê se dá tempo ainda, de partilhar o ecrã com vocês. Tá? É só uma apresentaçãozinha para dar um visual, porque a gente leu muito texto, a gente teve que pegar livro lá e cá. Então, nós compreendemos, diante de toda essa bibliografia kardeciana, né, vamos dizer assim, diante de toda esses depoimentos que ele trouxe para a gente, nos esclarecendo e esclarecendo esses ensinamentos que Jesus nos trouxe há tanto tempo e a gente tem dificuldade e, graças a Deus, né? Graças a todos esses apóstolos que antecederam, esses trabalhadores braçais, suarentos, como ele diz, né? Que deram a vida, o sangue e tudo, né? Se deram, se doaram. E hoje nós estamos percorrendo essa estrada mais lisa, asfaltada, né? Cheia de... A nossa estrada é cheia de iluminação, é cheia de
placas indicativas, que a gente só tem que pegar agora um carrinho, né? É mais rápido para a gente, é melhor, né? Vamos ver se eu consigo passar rapidinho. É só uma apresentaçãozinha. Vamos ver, hein? Vamos lá. Partilhar ecrã. Não sumi, não, né? Então tá. É que eu não vi mais, não vou sair da reunião, não. Vou conseguir, tá aqui. Estou partilhando o ecrã e o dedo que não funciona porque fica dormente. Eu gostaria que vocês me dissessem. Aqui está o texto, tá? Que eu vou passar para vocês. Vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Sim. Ótimo, obrigada. Eu estou tentando achar a apresentação. Meu senhor. Se eu não conseguir, não consegui. Só estou conseguindo o PDF. Eilo. Saiu. Não, mas não é o PDF que eu quero passar a apresentação. É que tem um probleminha aqui entre a cadeira e o tablet. Não sei se vocês conseguiram. Aqui. Eu acho que eu fui para o Office de novo. Elias, fui para o Office, mas eu fui para o... Acho que é essa daqui. Não é a pureza de coração, que já foi da outra aula. E o dedo não para. Não, gente, não consegui. Eu não estou achando onde é o maior. Não, eu acho que esse é o maior no reino dos céus. Não achei, tá? Me desculpem. Eu achando, eu passo... Jesus centurião. Não achei mesmo, não. De repente, eu não consegui salvar, tá? Põe no grupo, Denise. Vou colocar no grupo, tá? É só a imagem mesmo. Então, deixa eu sair do ecrã. Voltando. Ainda tem que aprender muito. Pare de partilhar. Isso, consegui. Mas não consegui passar para vocês. Vou passar para o grupo, tá bom? Então, gente, obrigado pela companhia de vocês. Alguém pode fazer uma prece de encerramento? Eloá, pode? Obrigado, querida. Peraí, deixa eu ver o que a Rosa está falando aqui comigo. Ok. Mas estava, tá, Rose? É que ele fechou. Deixa eu fechar meu microfone. Pronto? Eloá está igual a mim, está com o microfone fechado. Opa. Agradecidos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, a Casa de Francisco de Assis e todos os outros companheiros das nossas tarefas, dos nossos estudos. Só temos que agradecer a oportunidade que estamos tendo para estudar
nos caminhos de Jesus. Obrigada, Senhor. Só temos a agradecer e pedir que nós possamos, cada dia mais, nos dedicarmos aos estudos, dedicarmos a aprender tantas e tantas coisas que precisamos em nossa vida. E essa é uma da que mais nos trará alegria, felicidade e com certeza nos trará esse caminho que nós muitas vezes desviamos em nossas vidas e hoje estamos aqui aproveitando esse melhor momento, que é falar sobre Jesus, sobre os nossos amigos todos que nos antecederam, que lutaram e que continuam trabalhando até hoje. E esse é um caminho que nós temos para percorrer mais orientado. Hoje nós temos as orientações desses nossos pioneiros que tanto lutaram, tanto sofreram para poder deixar todas essas mensagens, poder deixar essa bússola que se torna bem mais fácil para não errarmos tanto e acertarmos o caminho necessário para a nossa vida. Agradecemos, Senhor, e pedimos a proteção para todos os nossos familiares, os nossos amigos e esses que se encontram padecendo tão amargamente, que as famílias dos nossos irmãos que estão desencarnando sejam abençoadas, que possam achar o consolo, Mestre querido, em você, em todos esses anjos protetores que estão a nos cercar. Agradecidos estamos por mais esse dia hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a nossa pela sua prece. Às 19h40 nós teremos aqui o nosso irmão Alcides Geraldo da Conceição, do Centro Espírita de Jacarepaguá, que vai fazer a palestra. O tema é do Evangelho segundo o Espiritismo: convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Então, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 7 e 8. Então, nós aguardamos, esperamos a presença de todos vocês. Ele deve estar chegando por volta de 19h30, 19h35 aí, tá bom? Então, dá um tempinho, daqui a pouco a gente retorna. Beijo.